Oi, gente. Aqui é o 3750 Gustavo ajudando minha turma novamente. Lembrando que eu vou postar outro dia desses vídeos normais, que nem os dois últimos que eu postei agora há pouco. Agora eu vou fazer um resumo. Eu e vocês vamos ver agora. Quando eu digo vocês, que é os telespectadores, pode valer quem está estudando, quem quer aprender e não está estudando no colégio meu, que eu não vou falar qual é o nome. Se não perceberam pelos tags de algum outro anterior que eu devo ter colocado sem querer, e não vou retirar porque eu tô com preguiça, fiquem sem saber. Mas tá entre os tags de um dos resumos. E eu não vou dizer o que é tag. Vocês que descubram, vamos estudar. Bem, se vocês estão no meu colégio, devem saber, não vão saber o que eu vou dizer, mas vão ter como fazer. Peguem o livro de geografia agora. Eu tô dizendo para vocês pegarem o livro de geografia agora, porque não é tudo que eu vou poder demonstrar aí no computador, e algumas coisas vocês vão ter que estar olhando pro livro de repente. Eu vou tentar evitar isso, mas de preferência, peguem o livro, vou repetir de novo, bem devagar. Peguem o livro de geografia na página 74. 74. Pegaram? Tá, vamos ver. Eu vou lendo e dependendo do que precisar ou não, eu posso pesquisar na internet um mapinha como exemplo, que não infringe os direitos autorais para não dar nenhum problema. Lembrando, eu estou lendo a parte das projeções e fusos horários, porque as outras tem nos meus vídeos anteriores, podem dar umas olhadas lá, eu vou colocar os links embaixo. Se eu não colocar é porque eu esqueci ou coisa do tipo, mas eu vou tentar não esquecer porque eu sou legal. Tá. O mundo dos mapas, nos planisférios modernos, o hemisfério norte ocupa a posição proeminente na parte de cima do mapa. Não há nenhum motivo científico para isso, já que a trajetória da Terra no espaço não se orienta por nenhum referencial fixo. Os mapas antigos eram organizados de maneira diferente. O mapa mundi de Harry Ford, que está disponível na figura 5.1, quem tiver o livro vai saber, feito há 700 anos, acho que quer dizer 700 anos, 700, como? Verifique que seus livros também estão errados, feito há 700. É assim mesmo? Tá, gente, é 700, tá? Feito há 700 anos atrás. Mostra o paraíso terrestre a leste. No topo nele, a Inglaterra, situada nos limites ocidentais do mundo conhecido, ocupa posição humilde na parte inferior, e à esquerda a expressão orientação. Nasceu desse costume de colocar o leste no topo. Então, isso aqui eu não vou ler todo, porque isso aqui é só uma introdução, não precisa ler todo. Isso aqui é só, agora eu vou dar uma leve explicada, com base no que a gente leu até agora. A explicada que eu vou dar essa é apenas uma introdução que não vai cair na prova, mas isso vai ajudar vocês a terem um pouquinho de noção. Uma curiosidadezinha sobre como eles surgiram, pensarem onde fica o leste, onde fica o norte, oeste e sul. Acho que pode ser a única coisa que tem nos meus outros, e eu vou falar de novo. Norte. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não tenho aqui. Norte é pra cima. Sul é não. No mapa vai estar como se fosse pra cima. Norte é sempre pra cima, pra frente, na verdade, na vida real. Sul é sempre pra baixo, pra trás na vida real. Agora, o que a Sora tinha falado, que era do leste e oeste, ela tinha falado uma coisa lá, eu esqueci agora. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar aqui e ver aqui. Eu devia ter abrido o caderno. Algum de vocês foi esperto e deixou o caderno aberto junto também? Porque eu não fui. Eu não fui tão esperto assim para deixar o caderno aberto. Eu tenho aqui no meu caderno livradinho. Que tem a Rosa dos Ventos.
Eu só vou falar o norte, sul e oeste e leste, o resto vocês vão ver no meu outro vídeo lá. O norte é pra frente, sul é pra trás. Agora leste e oeste, onde é? Como é que eu vou lembrar? Leste e oeste, tá. Leste, mão direita. Oeste, mão esquerda. Fique cantando isso aí. Leste, mão direita. Oeste, mão esquerda. Leste, mão direita. Oeste, mão esquerda. E fica repetindo isso várias vezes. Eu não vou repetir porque isso aqui vai virar uma comédia. Eu sei que isso chama atenção nos vídeos. São umas pessoas além do meu colégio. Essa comédia. Mas quem é que vai chegar até esse momento e ver que eu tô fazendo comédia? Bem, vamos seguir. Agora que vocês sabem isso, vamos voltar ao livro. Peguem o livro de novo se alguém largou do lado. Eu larguei do lado. Então, tem agora vamos começar com a primeira projeção. Projeções de Mercator e Peters. Eu vou abrir a página aqui e vou procurar uma projeção de Mercator e Peters para facilitar para vocês, porque tem gente que não tem o livro, ou tem gente que se acha, ele vai botar a imagem. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu vou colocar a imagem, mas por mim eu não colocava. Vou colocar uma imagem aqui para representar para vocês. Projeções de Mercator e Peters. Salvar a imagem que ela é pequena. Tá, gente? Certo. Essa aqui é a projeção de Mercator e essa aqui é a projeção de Peters. Agora vamos ler um pouco para entender as diferenças entre a projeção de Mercator e a projeção de Peters. Vamos lá. Observe os planisférios da figura 5.2 e 5.3, que são no livro o planisfério de Mercator e o planisfério de Peters. O planisfério de Mercator, eu tô falando Mercator agora, esse aqui, é usado como padrão nos livros e atlas do mundo todo. Entretanto, nenhum planisfério é completamente verdadeiro. Então, os planisférios não são, eles praticamente verdadeiros. São apenas outros. Eles fazem vários e aí não tem um verdadeiro assim. Verdadeiro. E outra coisa é que esse Mercator, ele tem uma coisa importante que terão que se lembrar na prova. Ele é usado como padrão normal. É usado como padrão nos livros e atlas. E não é do Brasil, dos Estados Unidos, é daquele país aqui, é diferente. É do mundo todo. Entendeu? Vamos continuar. Não há nenhum modo de representar com absoluta precisão uma superfície esférica, que seria a Terra. A Terra é quase uma esfera perfeita, quase, sob uma base plana. Todas as representações da esfera sobre o plano geram alguma espécie de distorção. Os diferentes tipos de planisfério representam o planeta, com distorções em alguns dos seus elementos, a fim de retratar fielmente outros. Confeccionar um planisfério significa optar por aquilo que se quer representar, com precisão. Mercator transformou a cartografia numa técnica precisa. Então, de novo é aquele negócio. O nome do cara é Mercator. O nome da projeção de Mercator. Por quê? Porque o nome do cara é Mercator. Pelo que eu entendi aqui, é óbvio que é isso aqui.
E eu não vou explicar termos de português para vocês entenderem que ele está dizendo que Mercator é o criador. Entendeu? Se vocês estão prestando atenção, vocês vão ver. Antes dele, os mapas eram obras de artes. As gravuras e desenhos tinham mais importância que o próprio mapa. Que coisa, né? E frequentemente serviam para disfarçar a pobreza dos conhecimentos geográficos. Que pobreza, né? Não faz sentido. E aí... Deixa eu ver aqui. O mais famoso... aí também tem a posição cilíndrica de Mercator. O que seria a posição cilíndrica de Mercator que tem no livro? Seria a forma redonda dele. A forma cilíndrica. Alguém sabe o que é um cilindro? Pesquisem na internet. Saiam daí do que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo isso, quer dizer, menino, ver o vídeo, é claro. Mas depois de terminar de ver o vídeo, ou pause e pesquise. Seria melhor, na verdade, eu acho. E vejam que é um cilindro. Ou partam direto. O que é uma posição cilíndrica de Mercator? Mas pode dizer que não acha. Aí vocês veem que é um cilindro, veem que é a posição de Mercator e vocês vão saber. Vamos continuar. O mais famoso de seus mapas ficou pronto desculpa, gente, errar é humano. O mais famoso de seus mapas ficou pronto em 1569, na cidade de Duisburg, na Renânia. De quem eu tô falando? Alguém sabe? Mercator, é óbvio. Era um planisfério original, baseado numa nova projeção que entraria para a história da cartografia. Observe a figura 5.4, que seria a projeção cilíndrica de Mercator, que era o que ele tinha feito. A projeção cilíndrica, conforme conserva a forma das massas continentais, daí o termo técnico projeção conforme. Então, mas deforma as áreas relativas dos continentes. Assim, na medida em que aumenta a distância ao Equador, onde está o foco da projeção, que aumenta a distorção das áreas. Então vamos perceber um pouquinho aqui. Eu não sei se dá para perceber nesse aqui. Não é o mesmo, projeção cilíndrica de Mercator. Dê uma olhada no livro seus aí, ver se vocês percebem a distorção das áreas. Eu não consigo perceber muito. Caso vocês não saibam, o Equador é no meio. Isso vocês vão ver quando forem ver meu vídeo resumo de geografia. Se forem ver, é bom que vocês vejam, para irem bem. O planisfério de Mercator não tem uma escala, mas muitas dependendo da latitude. Como consequência, os continentes e países situados nas latitudes maiores são favorecidos, aparentando uma dimensão relativa maior do que real. Como a Groenlândia, né? Por exemplo, é representada numa escala 9 vezes maior que a escala equatorial, parecendo ter área maior que toda a América do Sul. Na realidade, a América do Sul estende-se por 17,823 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a Groenlândia não ultrapassa os 2,137 milhões de quilômetros quadrados. Então a gente vai dar uma olhada, não é coisa. Vai dar uma olhada aqui mesmo. Olhem aqui. Isso aqui é a Groenlândia. Tá vendo? É a Groenlândia. Que não tá inteiro, não sei por que fizeram inteiro. No livro vai estar inteiro só. Aí vocês deem uma olhada no livro de repente. Isso aqui, ó. Aqui tá o Rio Grande do Sul. Aqui tá isso aqui. Quem é maior? Óbvio que esse aqui. É errado. Eles fizeram com que a Groenlândia fosse muito maior. Como ele dizia ali, ele disse que era 9 vezes maior
que é escala equatorial, que aí parecendo que toda a América do Sul, na real, vai sendo maior que a América do Sul. Não, peraí, América do Sul não é América do Sul, não Rio Grande do Sul, desculpa, gente. As aqui não dá pra ver direito, mas se vocês forem ver o do mapa, vocês vão perceber que é verdade. Aqui tá cortado, mas isso aqui se estenderia mais por aqui, mais ou menos. Tem isso aqui, ó. Aí seria maior que isso aqui. E teria mais extensão assim, mais ou menos. O planisfério de Mercator valoriza os países do hemisfério norte, geralmente localizados em latitudes mais altas que as dos países do hemisfério sul. As terras da pequena Europa ficam valorizadas enquanto as terras africanas e sul-americanas têm suas dimensões subestimadas. Dá para vocês perceberem ali? Eu sei que dá pra perceber bem aqui no mapinha ali, não sei se ele tá muito bom. De ver tu estudar. Viu? A Leila mudou o teu horário. Tá, e tu viu que tá gravando tudo aqui? Desculpa. O Planisfério de Peters, publicada pela primeira vez em 1973. Vocês viram isso? Vamos comparar aqui. O outro foi lá pelo século XVI, em 1569. E o outro foi no século XX, em 1973. Isso foi impressão minha, isso foi tipo 4 séculos depois. Mas demoraram aí pra pensar em corrigir. Mas vamos dar uma olhada aqui se corrigiram bem mesmo. Porque pela demonstração aqui eu tô achando mais bonito esse aqui. Eu tô achando esse aqui meio estranho. Ou esse que tava muito errado, ou esse aqui que tava muito errado. Um dos dois tinha que estar muito errado e vamos descobrir agora. Concebe o mundo de uma maneira bem diferente. O século XX, que é o século XX, como eu falei, especialmente após a guerra, caracteriza-se pela crítica ao colonialismo e também pelos movimentos de descolonização. Trata-se do período em que o eurocentrismo... O que é o eurocentrismo? O eurocentrismo é uma visão de mundo referenciada nos valores morais e cultura da Europa. Isso aí tem a ver com a Europa, euro. Predominante durante 300 anos. Então esse eurocentrismo foi predominante durante 300 anos. Só que ele sofre o impacto do aparecimento de dezenas de novos estados independentes na Ásia e na África. Interessante, né? Paralelamente, as questões da pobreza, da desigualdade entre as nações foram adquirindo uma importância inesperada. Em 1955, que aliás foi antes desse aqui, então eles ainda não tinham lançado, estamos falando que aconteceu antes de lançar. Os países afroasiáticos recém-independentes se reuniram na Conferência de Bandung, na Indonésia. Era o início do percurso que conduziria à formação do movimento dos não alinhados, uma tentativa de criar um novo polo de poder, à margem das superpotências da Guerra Fria, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, e das velhas potências europeias. Então, isso tinha sido o quê? Uma tentativa de criar um novo polo de poder, que foi à margem do que? Das superpotências da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, e das velhas potências europeias. A expressão terceiro mundo surgiu desse processo. Os países subdesenvolvidos do hemisfério sul procuravam lançar luz sobre a desigualdade da distribuição mundial da riqueza. Para eles, a tensão leste-oeste, ou seja, o conflito entre o primeiro mundo capitalista e o segundo mundo socialista, deveria dar lugar ao diálogo norte-sul, ou seja, o diálogo sobre uma nova organização do poder político e da riqueza econômica entre as nações desenvolvidas do hemisfério setentrional e as nações subdesenvolvidas do hemisfério meridional. Então, não sabe o que é setentrional? Não sabe o que é meridional? Olhem meus vídeos. Se querem saber, olhem meus vídeos.
falei. Mas na prova ela vai colocar essas falas, isso aí que tá igualinho no livro. Então tu vai ter visto tradução lá no meu outro vídeo e não vai ter adiantado nada. Triste, né? O planisfério do professor alemão Arno Peters espelha as preocupações desse mundo. Ele traduz cartograficamente as reivindicações de maior igualdade entre os estados. Trata-se do planisfério do terceiro mundismo. A projeção de Peters não é uma projeção conforme, e sim uma projeção cilíndrica de área igual. Nessa projeção equivalente, as áreas dos continentes e países aparecem em escala igual, conservando suas dimensões relativas. Em compensação, as formas são distorcidas, gerando o alongamento dos continentes. Esse tipo de mapa não é verdadeiro ou mais falso que o planisfério de Mercator, apenas expressa outra maneira de olhar o mundo. Então, não venha me dizendo que ele é verdadeiro. Ele é mais verdadeiro que Mercator. Ele é mais falso. Não. Ele só expressa outra maneira de olhar o mundo. Só. Como se fosse tão simples, né? Mas na época era simples. É só dizer, ele não é mais verdadeiro nem falso. Ele só expressa outra forma. Estranho. Vamos seguir, todo mundo entrando na página 76, quem se perdeu. A projeção geopolítica. Vamos procurar aqui. Projeção geopolítica. Ai, é um tipo. Tá, não dá, é um tipo. Vamos lá. Antes de eu colocar um mapa aí, eu vou ler um pouco aqui. A projeção geopolítica. No mapa da figura 5.5, o centro do planeta está na Europa, onde se encontra Moscou. Então, vocês têm o mapa no livro. Quem já tem o livro, olha no livro. Quem não tem o livro, espera um pouco e depois eu vou botar o mapa quando eu vou ler mais um pouco. Trata-se da visão de mundo de Moscou na época da Guerra Fria, quando ainda existia a União Soviética, que se desempregou em dezembro de 1991. O Estado soviético encontrava-se parcialmente envolvido por países satélites como os do leste europeu e a Mongólia, ou áreas militariamente ocupadas, como o Afeganistão. Em todos os continentes havia pontos de apoio para as forças aeronavais, soviéticas, assentados em países aliados como Cuba, Angola, Etiópia e Vietnã. Esse mapa desvenda uma perspectiva em comum do planeta. A importância estratégica das regiões polares do hemisfério norte aparece nitidamente. A trajetória programada para os mísseis intercontinentais das duas superpotências atravessavam o Polo Norte. Então vamos ver aqui. A geopolítica é meio que um mapa que representa uma área, focando numa parte do mapa que não é necessário focar nela. Não foco. Todo mapa vai focar em alguma de preferência, com exceção dos do mundo que mostram o mundo inteiro, como eu estava mostrando antes, que mostrava o mundo inteiro. Eles não focam em nada, que era o certo.
coisa. Nesse mapa, as terras imersas estão distorcidas, e tanto mais distorcidas quanto mais distantes de Moscou. A Europa Ocidental e a Ásia surgem como áreas vitais para a segurança do Império Soviético, pois envolvem com uma moldura. Por outro lado, a América do Sul e a Oceania praticamente desaparecem do horizonte de visão. Atualmente, após a desintegração da União Soviética, a Rússia é obrigada a encarar um mundo exterior que parece muito menos seguro. A independência de antigas repúblicas soviéticas europeias, como a Ucrânia e Belarus, caucasianas como Geórgia, ou centro-asiáticas como Cazaquistão e Uzbequistão, e a turbulência política que toma conta de algumas delas transformaram o cenário. O mapa da figura 516 revela um planeta centrado no Brasil. Na visão dos geopolíticos brasileiros, geralmente militares, a segurança imediata do país estava associada à sua capacidade de influenciar os vizinhos sul-americanos. Essa forma de interpretar a posição brasileira no mundo foi decisiva para impulsionar as políticas de integração nacional destinadas a incrementar o povoamento e a modernização do centro-oeste e da Amazônia. Ela também gerou estratégias voltadas para sedimentar a liderança brasileira nas bacias amazônicas e platina. Atualmente, essa visão geopolítica de inspiração militar exerce influência muito menor sobre as estratégias e diplomacia do Brasil. Entretanto, o interesse pelas áreas que se encontram geograficamente próximas continua muito grande. A Constituição do Mercosul e os projetos para a criação da Amazônia Continental de livre comércio são expressões contemporâneas de importância que se atribui à posição que o Estado ocupa no mundo. Esses dois mapas geopolíticos baseiam-se na mesma técnica cartográfica. Em ambos foi utilizada a visão soviética do mundo na Guerra Fria. Que isso, eu li errado, desculpa, eu li ali em cima. Esses dois mapas geopolíticos baseiam-se na mesma técnica cartográfica. Em ambos foi utilizada a posição azimutal ortográfica. Ai. Quem tiver com o livro, dá uma olhada no 5.5 e 5.6. Na visão soviética do mundo na Guerra Fria e a visão de mundo dos geopolíticos brasileiros. Pra que fazer isso? Voltando à posição azimutal ortográfica, que apresenta a Terra como se ela fosse vista a grande distância, esses mapas resultam da projeção de uma parte da superfície terrestre sobre um plano. Essa projeção não conserva as formas nem as áreas corretas. Formas e áreas sofrem distorções crescentes à medida que aumenta a distância do centro da projeção, mas ela cumpre a finalidade a que se propõe: revelar os azimuts, direções exatos de todos os pontos do globo em relação ao ponto central do mapa. A projeção azimutal ortográfica oferece um conjunto de utilidades práticas ligadas basicamente ao deslocamento a partir de um único ponto do globo. É empregada por governos municipais de cidades importantes para determinar as rotas mais curtas para qualquer parte do mundo. Empresas transnacionais fazem parte das azimutais ortográficas, tendo como centro a sua sede mundial. A projeção azimutal é, acima de tudo, uma projeção geopolítica. Ela expressa como nenhuma outra a visão do planeta sobre a perspectiva do Estado. Nas suas considerações estratégicas, cada Estado aprende um mundo por meio de um mapa diferente. Um mapa que tem o território desse Estado no seu centro geométrico. Para cada Estado, um mapa do mundo. Essa é a lei que rege o olhar geopolítico.
Dessa forma, a projeção azimutal recusa qualquer pretensão de objetividade, neutralidade ou de distanciamento. Ela não pretende mostrar um mundo igual para todas as pessoas ou para todas as nações, como pretendem cada uma à sua maneira. As projeções de Mercator e de Peters. Então, as projeções de Mercator e de Peters que eu tinha falado, elas tentam mostrar igualdade. Enquanto essa projeção que eu estou falando, que é a projeção azimutal, ela não tenta isso, ela tenta o contrário, ela não bota igualdade, a gente é melhor, essas coisas aí. Então, como eu estava falando, agora nas palavras do livro, ao contrário, assume a sua parcialidade, revelando a existência de tantas visões de mundo quanto são os estados. Os mapas imutáveis desvendam o significado essencial da própria geopolítica, que é um instrumento de serviço do poder e não um conhecimento neutro ou desinteressado. Exatamente por isso, muitos a definem como a geografia dos estados maiores. Agora eu vou ler a cartografia e as novas tecnologias. Peraí, deixa eu ver quanto tempo já foi. Uau! Ainda bem que eu posso fazer um vídeo único. Atualmente, a tecnologia utilizada na produção de mapas inclui computadores e satélites. Mapas computadorizados altamente precisos e detalhados são produzidos a partir de imagens feitas do espaço por satélites que captam ondas eletromagnéticas provenientes da Terra, incluindo a radiação infravermelha. Um novo domínio do planeta que exige investimentos e recursos volumosos está à disposição dos Estados. O sensoriamento remoto, uma das principais tecnologias utilizadas atualmente, é um sistema que obtém de informações aéreas ou espaciais, sensores remotos localizados em satélites artificiais, captam e registram e processam imagens da energia refletida por elementos da superfície terrestre, formas do relevo, objetos, etc. O sensoriamento remoto por meio de satélites artificiais teve início no final da década de 1950, após o lançamento pelos soviéticos do primeiro satélite artificial, o Sputnik, em 1957. Diversos outros programas foram desenvolvidos desde então. Dentre os principais sistemas de sensoriamento por satélite da atualidade, podemos citar Landsat e ICONOS, dos Estados Unidos, desenvolvidos pela National Aeronautics and Space Administration, NASA. O SPOT, França, o Resurs, da Rússia, e o Cibers, o sino brasileiro. Deve ser ruim. Além de agilizar o levantamento de dados e o mapeamento e o sensoramento remoto, permite tornar esses procedimentos mais precisos. Pode ser aplicado em diversas áreas na cartografia, na previsão do tempo, na análise geomorfológica e a geológica de um terreno, no estudo da atmosfera terrestre e no clima, para mapeamento dos recursos naturais, na distribuição da vegetação. Essas técnicas também possibilitam o monitoramento dos impactos ambientais resultantes, por exemplo, de queimadas e de processos erosivos. Na segunda metade do século XX, foram lançados ao espaço aproximadamente 4.600 satélites. No entretanto, só 500 deles continuam em funcionamento. O restante está perdido no espaço, tendo virado sucata. Cerca de 2.000 toneladas de lixo espalhados, espacial, Cerca de 2.000 toneladas de lixo espacial poderão ser, em algum momento, atraídas pela força gravitacional da Terra. É provável que grande parte caia sobre os oceanos, os quais ocupam a maior parte da superfície terrestre. Outra parte desse lixo será desintegrada ao reentrar na atmosfera, mas alguns pedaços poderão provocar acidentes
Por isso mesmo, o trânsito orbital precisa ser regulamentado de forma a garantir que os satélites funcionem com segurança e eficácia. Cara, tô ficando cansado de ler isso. Pena que ainda tem que ler mais 2 páginas. Virem o livro, página 68, falta pouco, agora fui ver que a outra não tem tanto. Ui, não, comenta aí nos comentários quem tá cansado. Tá? Eu vou dar joinha em ti, os outros dão joinha. E fazemos nos comentários um joinha. Tá, seguindo. Pera aí. Eu dizia página. Pera aí, gente. Ai, ali tem dizendo que é um quadro. Tá certo. Antes de eu ler isso aqui, eu vou ler o sistema de posicionamento global, que é do GPS. E eu não tenho certeza se vai cair isso aqui depois, eu vou ler depois. Aí vocês decidem, eu vou avisar vocês quando podem fechar a página se não quiserem ver o texto que está na página 78. Se quiserem ver, continue. Eu vou ver o GPS agora, que é mais importante, que vai cair. Sistema de posicionamento global, o GPS, que é o Global Positioning System. Ele oferece com grande precisão a posição instantânea de um receptor em qualquer ponto da Terra. Consiste em um sofisticado sistema eletrônico que se apoia em uma rede de satélites. Observe a figura 5.8. Pegue a figura 5.8, tem vários satélites. E como ele diz, ela consiste em um sofisticado sistema eletrônico que se apoia em uma rede de satélites. Então ele se apoia em vários satélites e aí vai. O GPS é muito utilizado no levantamento de dados. Esse sistema determina a posição de objetos, ruas, estradas, rios, limites de propriedades, tendo grandes utilidades também na confecção de cartas temáticas, no controle de fronteiras, na projeção e exploração de recursos naturais, na coleta de dados para planejamento ambiental, etc. O sistema GPS conta com 26 satélites na órbita da Terra, cerca de 20 mil km de altitude. Cada satélite tem um período útil de 12 horas sobre o horizonte. Esse arranjo garante que, em qualquer momento, pelo menos 5 satélites estejam sobre o céu do receptor de um usuário em qualquer ponto do mundo. Então, agora, quem não quiser ouvir o texto, que eu não tenho garantia que vai cair, mas diz ali que vai cair, mas aqui diz quadros, então não deve cair, mas eu vou ler mesmo assim. Fechem agora, porque eu não vou falar mais nada de importante depois desse texto, eu juro. E agora eu vou ler o texto. Em 3, 2, 1, vou ler ele agora. Claro, vou dar uma olhada quanto tá o tempo aqui. Vai estar 38 aí agora. Do céu nada se esconde. Os proprietários de terra egípcios anualmente enfrentaram um sério problema. As cheias do Nilo submergiam as embarcações da terra, causando muita briga e confusão. Os coletores de impostos do faraó não sabiam o que cobrar de quem. Como a necessidade é a melhor escola, o uso de mapas passou a ser extremamente importante para o governo. Mas o desenvolvimento de mapas não foi apenas causado por interesses econômicos. Mapas antigos revelavam toda a visão de mundo da cultura que os produziu, toda a cosmologia da época. Mapas tentavam encapsular não só o reconhecimento geográfico da Terra, mas seu lugar nos céus. No século 3 a.C., Eratosthenes de Cirene mediu pela primeira vez a circunferência da Terra. Juntamente com o grande astrônomo grego Hiparco, Eratosthenes desenvolveu a linguagem da cartografia em termos do globo terrestre e do sistema de latitude e longitude usado até hoje. Passados 500 anos do início das viagens exploratórias dos portugueses e espanhóis, nós entramos
em uma nova fase de cartografia terrestre. Com a ajuda do ônibus espacial Endeavour, cientistas da NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, deverão criar um mapa praticamente completo da superfície terrestre, não só em latitude e longitude, mas também em altitude. Isso é um mapa tridimensional de nosso planeta. A resolução do mapa será de 30 metros contra a resolução dos mapas atuais, que é de 90 metros. E a precisão das medidas de altitude será de 6 metros e 18 metros. A quantidade absurda de dados gerados pelos radares da Endeavour será o equivalente a 13.500 CDs. A missão reflete uma tendência cada vez maior na pesquisa de ponta, que é a criação de colaborações internacionais, no caso com as agências espaciais italiana e alemã. Claro, esse tipo de empreendimento não foge à regra geral dos mapas do século XVI. XVI, que eu lembro é 10. Não. X é 10. XV é 16. Claro, esse tipo de empreendimento não foge à regra geral dos mapas do século XVI. Existem interesses econômicos e militares em jogo, se bem que a propaganda vai para o lado dos benefícios que o novo mapa trará para a sociedade. Por exemplo, os dados sobre as variações em altitudes ajudarão os estudos sobre erosão em diversos terremotos, enchentes, vulcões e mudanças climáticas. Os mapas ajudarão também na manutenção das florestas e na identificação de áreas propícias à implantação de antenas e outros dispositivos usados em telecomunicação. Vou fechar isso aqui que não precisa. Um dos maiores interesses no projeto é o Departamento de Defesa norte-americano, que entrou com 200 milhões de dólares no financiamento. Detalhes da ordem de 30 metros são suficientes para localizar fábricas e depósitos clandestinos de armamentos, sejam eles nucleares ou bioquímicos. Com isso, apenas dados com resolução de 90 metros serão liberados ao público em geral. Imagino que o Departamento de Defesa também esteja planejando usar os dados não só para defender, mas para atacar caso uma fábrica clandestina de enriquecimento de materiais nucleares seja encontrada. Seria fácil destruí-la remotamente, usando mísseis balísticos. Com o final da Guerra Fria, o inimigo tornou-se invisível, um grupo terrorista isolado em vez de uma nação. Para produzir esse mapa, o ônibus espacial usará duas antenas, uma na nave e outra na extremidade de um mastro de 60 metros, o maior já usado no espaço. As duas antenas captarão as ondas emitidas pela nave após elas serem refletidas pela superfície da Terra. As pequenas diferenças de distância entre as antenas gerará dois mapas que, quando comparados, produzirão informações sobre a altitude do céu. Nada se esconde. Então, pronto. Tchau.